Quem se lembra da pergunta? Tá aqui Marília desesperada olhando para mim pensando, que pergunta, meu Deus. Eu sei. Eu sei a pergunta. Não, minha pergunta está viva aqui, minha senhorita. Com os religiosos, isso. Se o Senhor não tinha nenhum problema com a lei de Moisés, se o problema não era a lei de Moisés, então por que Jesus resistiu tão grandemente aos religiosos? Por que ele tinha tanta resistência com aqueles homens? Porque muita gente, ao ver a maneira como Jesus tratou os religiosos, aí acha que tudo que diz respeito à lei de Moisés está fora. É o que eu vejo, inclusive, na igreja. Não, mas Jesus... Quando alguém fala alguma coisa da lei, parece que os caras já acham, isso é farisaísmo, fariseu! Já chama logo de fariseu qualquer coisa da lei. Qualquer coisa da lei. Mas a gente já viu ontem que não é assim. Jesus falou da lei, Paulo tratou a lei com muito carinho, respeito. Explicou bem o propósito da lei. E eu deixei a pergunta para vocês. Então, qual era o problema? Por que Jesus resistia tanto àqueles religiosos? Bem, eu acho que a gente tem que considerar inicialmente dois aspectos da lei que, de fato, Jesus condenava. O primeiro aspecto é qual é? É a justificativa pela lei. O que é isso, Franco? É o camarada se achar justo por ele, de alguma forma, guardar a lei, praticar a lei, ele se achava justo. Ele se justificava pelas próprias obras dele. Eu quero ler com você Lucas 18, de 9 a 14, que é, assim começa Lucas 18. Jesus também contou esta parábola, versículo 9 ao 14, para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, se achavam justos, desprezavam os outros. Esse risco, inclusive, a igreja corre, passa, acho que alguns até caem. Qual a história que Jesus contou? 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, está lá o religioso. E o outro era publicano. Quem era publicano, irmãos? O que era um publicano? Publicano era considerado um judeu traidor, era um cobrador de impostos. E Zaqueu era chefe desses caras, chefe de cobrador de impostos. É que Israel tinha suas muitas divisões. Tinha muita divisão em Israel. Muito sectarismo, muito exclusivismo havia em Israel. Só que, coloque atenção no que eu vou te falar. Pay attention, please. O samaritano era aquele judeu corrompido, impuro. O publicano era aquele judeu traidor. Por que traidor? Porque ele cobrava imposto, ele levava, de uma certa forma, Roma a ter uma visão geral sobre os judeus. Os romanos, muito espertamente, não constituíam um cobrador de imposto romano. Ele botou uma pessoa do próprio povo, que já conhecia a malandragem toda, de como sonegar, de como tirar quem estava prosperando, quem não está ganhando, coisa e tal. Então, para garantir, para ter garantia, de fato, de que o imposto a ser cobrado, eles constituíam do próprio povo judeu. Claro, o cara ganhava muito com isso. Os mais avarentos provavelmente aceitavam a proposta. E aí os caras eram considerados a escória. Judeu olhava, considerava escória. Se você assistiu aquela série The Chosen, em algum momento você vê como Mateus é tratado ali, como a escória. Ele é uma escória. Por quê? Porque ele não está bem em lugar nenhum, nem não tem contexto para ele.
Então, publicano é esse cara considerado a escória. Então, Jesus pegou um cara religioso top, a nata da religião. Havia saduceus, haviam fariseus. A política também era dividida em partidos: fariseus, saduceus, zelote e... Jesus! Zelote, essênios. A política também era dividida em quatro. Era também dividida, e a religião também repartia a política. Mas essa questão de nós e eles, internamente, o pior era o publicano, porque o publicano era essa pessoa que eu falei, era a escória. O judeu, onde o publicano botava a mão num copo, ele não botava mais. Se fosse para transmitir Covid, não ia transmitir, porque eles isolavam completamente o publicano. Porque se ele colocasse a mão num copo, acabou. Aquele copo eles nunca mais bebiam. Então era aquela coisa de fariseu. Então Jesus coloca na história um baita religioso e na mesma história um cara que não tem a mínima possibilidade de ser santo e justo. A mínima. Todo ferrado, para que você entenda a parábola de Jesus. Então, 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. Então, um top do top, o top do top, e o outro era a escória das escórias. Eu nem sei quem era pior na visão dos judeus, se era o publicano ou o samaritano. Nem sei, porque... Bem, eu lembro que eu li que se uma mulher samaritana entrasse numa cidade de Israel, ela contaminava toda a cidade, pelo simples fato de entrar. Era tudo considerado impuro. Tinha que ir para o templo, fazer sacrifício para purificar todo mundo. Bem, esses homens foram lá para orar. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Olha que coisa interessante, o publicano, ele era judeu, então não estava impedido de estar no templo, né? Se fosse o samaritano, estaria, mas vamos lá. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo dessa forma. Ó Deus, é uma oração que ele fazia para ele mesmo ouvir. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Aí ele fala, roubadores, injustos. E aí ele cita 2 obras de justiça. Porque te dou, não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Não é. Roubadores, injustos e adúlteros. Eu lembro que tinha uma oração, não me recordo agora o nome da oração que eles faziam de manhã, que eles agradeciam a Deus, judeu homem, por não ser mulher e por não ser gentio. Ele agradecia. Gentio era considerado cão. Cão. Era cão. Gentio tudo que não é judeu é cão. Cão. E no meio deles tinha publicano, que não é gentio não, tá, mano? Então, gentio é cão. Tudo que não é judeu é cão. Nós lá éramos cães. Tá? Você lembra da mulher sírio-fenícia, Jesus falando que não era justo, não era bom tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos? Cão aí no sentido de gentios. Cão, cachorro, cão. Ela que falou, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Então, gentio, cão. Aí vinham as outras divisões. Quais eram as outras? Samaritano, impuro, misturado, raça misturada, impura, misturou. Publicano, traidor. É judeu, está aqui dentro da gente, mas é traidor. E aqui está a oração do cara dizendo, não sou roubador, não sou injusto, não sou adúltero e nem tampouco ainda como este publicano. Quem que eu sou? Jejuo 2 vezes por semana. E dou o dízimo de tudo que tenho. Tudo que eu ganho, eu dizimo. Tudo. Eles eram tão bons nisso que eles dizimavam até as coisas mínimas. E Jesus não condenou eles por isso. Deus falou, vocês deviam fazer isso sem negligenciar as coisas importantes da lei. Mas o que ele falou? O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus.
ele vai dizer, tem misericórdia, tem uma versão que vai dizer, tem pena de mim. Outro vai dizer, ser propício a mim, que eu gosto dessa versão, fala, ser propício fala de propiciação, propiciatório. Que sou pecador. Aí Jesus vai dizer para os discípulos, eu digo a vocês, e dizendo para as pessoas também que confiavam em si mesmo, que essa é a ideia da parábola, né? Que este desceu justificado para a sua casa. Esse cara. E não aquele outro, publicano. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse é o drama primeiro da lei. Qual é? Justificação da lei. É justificado por obras. Ó, nós, por mais santos que sejamos, irmãos, em nome de Jesus, guarda isso, nunca bata no peito e se ache melhor que os outros. Isso é uma armadilha. A hora que você se acha melhor, você acredita no fundo do teu coração que o que você alcançou é porque você é bom. E aí você saiu da graça e começou a entrar na desgraça, começou a entrar na justificação pelas obras. Por mais alto que Deus te leve, não pense que você está ali porque você é bom, porque você é melhor. Não caia nisso, isso é uma cilada. Se você alcançar alguma coisa, você pode dizer, pela graça de Deus, como Paulo declarou, eu sou o que sou. Pela graça, não foi pela força, não foi pela minha condição, foi pela graça. Então a justificação por meio da lei, ela é claramente uma autoexaltação. Quando você quer se justificar por obras, você está dizendo que você é bom. É isso que Jesus está dizendo. O homem que exalta a si mesmo. Você está se auto-exaltando. Os soberbos, irmãos, eles acreditam de fato que podem se justificarem diante de Deus por meio das suas obras mortas. Aqui, nesta base, nessa casa do Alto Sertão Sergipano, entrou aqui uma senhora uma vez para a gente conversar, uma senhora sertaneja de um povoado aqui atrás, conversando aqui nesse lugar, não sei se era essa mesa, talvez fosse aquela outra mesa, que a gente tinha de plástico. A gente trocando ideia, eu perguntei a ela, minha senhora, como a senhora espera ver Jesus? E ela falou comigo, eu vou ver Jesus com as minhas boas obras. Por causa delas que eu vou ver. Falou assim, uma senhorinha sertaneja. Ela acreditava de verdade que as obras que ela praticou aqui, no povoado dela, iriam dar direito a ela de ver Jesus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente toca num homem muito interessante. É um homem que está fora da curva mesmo. É um gentio, um considerado cão. Está no livro de Atos, essa história. E esse gentio, um dia, no meio das orações dele, porque ele orava, ele teve a visão de um anjo falando com ele. E o anjo falou com ele o seguinte, que as esmolas dele, as orações dele, porque ele além de orar ainda dava esmola, diz que se constituíram diante de Deus como um memorial. Deus tinha diante dele continuamente. O que o cara estava fazendo estava chegando diante de Deus. Olha, se obra justificasse, ali seria a grande lição da nossa vida. Porque o anjo diria assim, você está salvo por causa disso. Mas ao invés disso, o que o anjo falou? Quem lembra? Vai chamar Pedro. Vai chamar Pedro. Mas por que Pedro? Porque ele é que vai te dar a palavra para você ser salvo. Porque Deus escolheu salvar os que creem, eu estou citando Coríntios agora, pela loucura da pregação. Então a mensagem que vai te salvar, você não ouviu ainda. Então Deus tem tanta misericórdia de você, Deus está considerando tanto a tua vida, que Ele quer que você ouça o Evangelho. E aí Ele vai chamar Pedro, para Pedro entrar na casa dele, pregar o Evangelho, para ele se arrepender, para ele se converter, para ele ser cheio do Espírito Santo. Ele, a família, os vizinhos. Então não tem salvação por obra, não tem. Tem salvação por fé em Jesus, que é uma obra da graça divina e não das nossas boas obras. Então a lei, ela se atrapalha nisso, entendeu? Se atrapalha. Eu te pergunto, eu te faço uma pergunta. Era errado jejuar 2 vezes por semana? Tu acha que era errado?
Não. Jesus falou para os discípulos lá em Mateus 6,16, no Sermão do Monte. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, né? Porque desfigura o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Ou seja, o problema do jejum é jejuar para ser visto. Para ser visto. Era errado dar o dízimo de tudo? Tu acha que era errado dar o dízimo de tudo? Jesus vai dizer lá em Mateus 23. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo do hortelã, do endo, do cominho, e desprezam preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. E ele vai dizer, vocês deviam fazer essas coisas. Vocês deviam dar o dízimo de tudo mesmo, não tem problema. Sem omitir aquelas. Então, nunca foi problema jejuar, nunca foi problema dizimar para Deus. Está lindo e maravilhoso. O problema é quando você se justifica nisso. Quando você tenta se justificar por essas obras, quando você tenta ser visto pelos homens, a fim de receber louvor dos homens. Então, esse é o primeiro grande problema da lei. Tá? Qual é o primeiro grande problema? Ser justificado, tentar ser justificado por meio das obras da lei.